Olá, está começando mais um Painel Brasil e hoje falo com Edalmo Porto Rangel. Ele é superintendente regional da Caixa em Brasília e ele vai falar de Minha Casa Minha Vida, que é esse novo programa do governo, juntamente com a Caixa. Estão previstos 27 milhões de reais. E eu queria saber como é que se só esses 27 bilhões vão ser necessários para cobrir todo esse déficit habitacional do Brasil. A carência de moradia no Brasil, ela vem de muitos anos, né? Estima-se em perto de 7 milhões de famílias precisando de moradia no país. E esse déficit se concentra em 90% desse déficit está nas famílias de 0 a 3, 4 salários mínimos, que é a grande prioridade do governo nesse programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa ele nasce não só de técnicos do governo, Ministério das Cidades, vários ministérios, Casa Civil, mas ele nasce também mobilizando a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, ele nasceu mobilizando movimentos sociais, sindicatos, pessoas que dominam, que conhecem arquitetos, urbanistas, pessoas que conhecem o tema da moradia há muitos anos. Então, ele nasceu como uma construção coletiva. A Caixa, como é a instituição que mais financia imóvel no Brasil, nós, ano passado, fizemos perto de 25 bilhões de reais de financiamentos, perto de 600 mil famílias. Então, é um esforço coletivo. Governos estaduais também participaram com sugestões, prefeituras, e esse esforço coletivo resultou no programa Minha Casa Minha Vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A pessoa tem necessidade de já ter o terreno ou ela já pode comprar a casa pronta? Como é que funciona? São diferentes formatos, né? Quer dizer, o cidadão que hoje tem o seu terreno e quer construir, e ele tem até 10 salários mínimos de renda, ele pode obter financiamento para construir isoladamente, e aí ele vai acessar uma das nossas agências e conseguir um financiamento lá com subsídios. Pra você ter uma ideia, aqui em Brasília, ele pode chegar até 130 mil reais o financiamento. Né? Em diferentes locais do Brasil, nós temos limites diferentes, regiões metropolitanas, cidades com mais de 100 mil habitantes, tem todo um escalonamento de valores em função do tamanho da cidade. Né? Então, ele pode acessar individualmente, seja para construção isolada, no terreno que ele já tem, ou seja, para comprar o terreno e também fazer a obra. Ou seja, se ele não tem o terreno, quer financiar a compra do terreno e também a obra, também nessa modalidade do Minha Casa Minha Vida, esse programa abraça também esse tipo de situação. Agora, de 0 a 3 salários mínimos, e aí, Rosa, que é o ponto focal, né, desse programa. Porque como é que foi essa equação para beneficiar essas pessoas que, na realidade, elas praticamente não têm rendas? Como é que vai ser feito? Que tipo de casa? Vão ser casas populares? Como é que vai funcionar? Ok. Bom, de 3 a 10 salários mínimos, nós estamos falando aí de pessoas que ganham 4 mil, 3 mil reais. Essas pessoas hoje já encontram no mercado alternativas, soluções para moradia, né? Ou ela vai na construtora, ou ela vai numa imobiliária, ou na própria Caixa, ela já obtém no site da Caixa, www.caixa.gov.br, ele tem lá um simulador, que ele pode, esse simulador é um dos mais visitados no Brasil. Nós temos 4 milhões, 5 milhões de visitas por mês de pessoas simulando. Há uma média de 5 a 6 simulações a cada visita. Então, essa população de 3, 4, até 10 salários mínimos é uma população que já tem acesso a essas informações. Então, ela pode procurar as construtoras. Está acontecendo um movimento muito interessante, Rosa, no Brasil, de trabalhadores de empresas, por exemplo, distrito industrial de uma determinada cidade, grande no Brasil, eles se reuniram, os trabalhadores, formaram um condomínio, porque tem renda muito parecida, 4 mil, 3 mil de renda, eles formaram um condomínio, juntaram ali 150 pessoas, foram em busca de uma construtora e trouxeram a Caixa junto. Nesse caso, nem precisou de parceria de prefeitura, porque a própria iniciativa dos trabalhadores, junto com a construtora e a Caixa, viabilizaram o empreendimento, né, apartamentos e tal. Agora, quem ganha de 0 a 3, que é exatamente aquelas famílias de maior necessidade, são pessoas que não têm acesso a informações, são pessoas que precisam ser tuteladas, precisam ser amparadas. Essas de 0 a 3 é que a inscrição deve ser feita na prefeitura
E aí as prefeituras, o GDF, os governos estaduais já estão mobilizando as suas estruturas, suas secretarias de habitação, secretarias de promoção social, para criarem mecanismo de inscrever essas pessoas, ou então atualizar as inscrições que já existem. Nós temos aqui em Brasília, por exemplo, milhares de inscrições já feitas ao longo dos anos, e o governo está procurando planejar da maneira mais adequada para atualizar esses cadastros e também procurar aderir a esse convênio da Caixa. O primeiro passo é a adesão do município ou do governo estadual, porque no através caso, de um termo de adesão. Tem que ter uma participação, como ela vai ser subsidiada, uma participação do município, no caso, Sim. ou do Estado. Essa faixa de renda, viu, essa Rosa? contrapartida. Porque hoje já ficou constatado, diversos estudos e a experiência demonstra o seguinte: moradia para pessoas de baixa renda, ela só é viável se houver a união de esforços de prefeitura, doando terreno, isentando alguns impostos, reduzindo outros, provendo infraestrutura, construtoras com um método construtivo moderno, linha de produção, inovador, a Caixa com suas linhas de crédito subsidiadas. Então, é uma união de esforços para baixa renda. Para moradia de média renda, não. Classe média, as soluções já estão aí no mercado. Certo. E as construtoras, é muito mais uma iniciativa privada para a classe média. Mas para baixa renda, o poder público é indutor, ele que catalisa o processo, ele que atrai, estimula as construtoras, só assim que funciona. Então, por isso que ontem nós demos início a esse processo, é muito importante que o nosso espectador tenha uma clareza em relação a isso, né? A nossa missão é esclarecer isso. Ontem foi dado o primeiro passo. Certo. Então, as pessoas não podem ter aquela ansiedade de já chegar na Caixa ou na prefeitura, cadê minha casa? É natural que as pessoas tenham essa ansiedade, nós respeitamos e é legítima essa ansiedade, até porque essa ansiedade vem sendo alimentada há muitos anos. Então, existem 7 milhões de famílias esperando. Quando você dá início a um processo desse, que pretende fazer 1 milhão de casas nos próximos anos, é natural que as pessoas coloquem essa ansiedade. Então, é evidente que as construtoras já estão nos procurando, nós também estamos visitando construtoras, prefeituras, e esses projetos vão começar a sair do papel na medida em que as prefeituras ofereçam terrenos, doem terrenos. Esse é um ponto decisivo, viu, Rosa? Se a prefeitura doar o terreno, já viabiliza uma parte grande do projeto. Porque aí a construtora chega, só vai fazer a casa. Ela vai entrar como indústria, como uma linha de produção. Mas o terreno já está ali, com a infraestrutura, isso minimiza muito o custo. Né? Tendo a demanda, tendo a construtora, tendo o terreno doado, a Caixa tem um recurso para estimular e facilitar o acesso. Uma pergunta, quer dizer, ele ganha esse terreno, ele passa a ser detentor daquela casa, ele passa a ser dono e pronto, não existe a menor possibilidade dele ter o terreno hoje ser dado para outra pessoa, é tudo escriturado, tudo certo. Outro ponto importante dentro do que você perguntou é que o governo também estabeleceu reduções de despesas cartoriais e, em alguns casos, até isenções. Certo. De 0 a 3, pessoas que têm uma renda menor, voltamos ao assunto, né? De 0 a 3, as pessoas não vão ter despesas cartoriais. Muito bom. O governo está trabalhando nesse sentido. Outro incentivo que a Caixa está trazendo também é que se consiga empreender esses conjuntos, ou de casas ou de apartamentos, em parceria com as construtoras e prefeituras, também obedecendo a limites em relação à preservação ambiental, quer dizer, madeira legal, né? As madeiras utilizadas nas obras serão de certificação de origem, também incentivo ao aquecimento solar, mesmo em casas de menor renda, já existem soluções de aquecimento solar, em que você tem ali o barateamento do custo da energia e fora a preservação do meio ambiente. Vai ser mais concentrado esse projeto em quais regiões? Olha, o déficit hoje, ele tem 90% dele está de 0 a 3 salários mínimos. E um volume muito grande nas regiões metropolitanas das capitais e nas cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, foi feito um escalonamento desses recursos, de modo que se priorize essas cidades maiores. Agora, não significa que uma cidade menor, que tenha um projeto bom, digamos que uma cidade que tem 40 mil habitantes, o prefeito tem lá os terrenos, existe a demanda, tem a construtora que quer fazer. Esse processo é perfeitamente viável, né? Então, a prioridade são os lugares onde tem a maior carência. Agora, isso não significa que as cidades menores ficam excluídas. Não. Tendo um bom projeto, tendo as condições de fazer, tem todo o interesse de operar.
Bom, você colocou que de 0 a 3